Um começo intrigante. Há poucas dúvidas de que não existiam objetos no espaço antes do Big Bang. Mas será que o espaço e o tempo, tecnicamente o contínuo espaço-tempo, também emergiram com eles? A resposta padrão é sim. Se em tempos não existiam objetos, também não existia espaço nem tempo. Então, como era o estado pré-criação? Não tinha um interior nem um exterior, que são propriedades do espaço. Quando o universo recém-nascido se expandiu, fê-lo sem nada à sua volta. E agora, que milhares de milhões de galáxias existem no espaço intergaláctico, o universo não é como um balão com uma pele que o delimite. Também aqui, os conceitos de antes e depois, de interior e exterior, simplesmente não se aplicam. Isto deixa-nos alguma coisa a que nos agarrarmos? Quase nada. Existir sugere a hipótese de, mesmo sem tempo e espaço, as coisas poderem acontecer. Aqui está uma analogia útil. Imagine que está sentado numa sala onde repara que os objetos se movem ligeiramente. O leite na sua taça de cereais ondula e sente uma vibração vinda do chão. Acontece que é surdo, por isso não tem forma de saber se alguma coisa está a bater nas paredes da sala, do lado de fora. Há pessoas com sensibilidade suficiente para sentirem uma vibração no corpo. Deixemos essa capacidade de lado. Mas pode medir as ondas na sua taça de cereais e as vibrações noutros objetos, incluindo o chão, o teto e as paredes. É mais ou menos assim que os cosmologistas abordam o Big Bang. O universo está cheio de vibrações e ondas emitidas há milhares de milhões de anos. Estas podem ser medidas e delas podem retirar-se conclusões. Mas o desconforto aparece se fizermos uma simples pergunta. Poderá uma pessoa surda de nascença saber realmente o que é o som? Embora existam vibrações mensuráveis associadas ao som, senti-las não é uma experiência idêntica à de ouvir um solo de violino, a voz de Ella Fitzgerald ou uma explosão de dinamite. Da mesma forma, medir a luz de galáxias rápidas e as radiações de micro-ondas em um segundo plano no universo atual, radiações essas que são resíduos do Big Bang, não nos diz como foi o início do universo. Estamos a trabalhar a partir de deduções, tal como uma pessoa surda que observa ondas na sua taça de cereais. E esta limitação poderá ser uma falha fatal em qualquer explicação da origem do universo. Podemos ainda tentar, a partir do nosso ponto de vista, aqui no nosso espaço-tempo, explorar as leis da natureza que operam fora do espaço e do tempo. Em especial, a física pode recorrer à linguagem matemática na esperança de que a existência desta não dependa do universo em que se viva. A maior parte das especulações que daí decorrem confiam na matemática como algo eternamente válido. Mesmo num universo estranho, onde o tempo ande para trás e as pessoas caminhem no teto. Se somarmos uma maçã a outra maçã, o resultado será duas maçãs, certo? Contudo, nunca ninguém provou que esta confiança seja realmente justificada. A matemática aplicável aos buracos negros, por exemplo, está rodeada de especulação, porque um buraco negro é totalmente impenetrável. A matemática pode ser um produto do cérebro humano. Vejamos o número zero. Nem sempre existiu. Em 1747 a.C., os antigos egípcios e babilónios tinham um símbolo escrito que representava o zero como conceito, mas este só começou a ser usado como número para fins de cálculo cerca do ano 800 d.C. na Índia, muito depois do apogeu das culturas grega e romana. O zero significa que não há ali nada e, na matemática, nada
é apenas mais um número e não um sinal de desespero existencial. Consegui 0 na minha vida. Seria uma afirmação de desalento. Mas a equação 1 menos 1 igual a 0 não o é. Na física quântica, pode mexer-se no conceito de tempo de formas bastante peculiares, sem que ninguém se sinta angustiado com a sua própria existência. Se o tempo começasse a comportar-se de forma peculiar no mundo de todos os dias, seria diferente. Vagueando entre dois mundos, o tempo tem algo misteriosamente pessoal que deve ser explicado se quisermos compreender o universo humano. As melhores respostas até agora. Não há dúvida de que a transição do caos inicial para a ordem do universo atual está repleta de mistérios. O nível onde o tempo e o espaço se quebram é conhecido como a escala de Planck, nomeada em honra do físico alemão Max Planck, o pai da mecânica quântica, que é 20 ordens de grandeza mais pequena do que o núcleo de um átomo. É impressionante que a proximidade do caos não tenha bloqueado a compreensão humana. A mente continua a encontrar coisas que se mantêm firmes, possivelmente. As medições relevantes numa escala tão diminuta são, ainda, definidas por 3 constantes relacionadas com aspectos muito básicos da criação: a gravidade, o eletromagnetismo e a mecânica quântica. Durante a era de Planck, o período de tempo incrivelmente diminuto em que o Big Bang se iniciou, a natureza não era reconhecível como tal, pois as constantes e forças que nos são familiares eram muito diferentes ou não existiam ainda. Na chamada dimensão de Planck, o espaço torna-se nebuloso, um estado indistinto em que qualquer sentido de direção, como para cima e para baixo, termina. Em termos de duração, o tempo de Planck, a escala característica da era de Planck, é mais de 30 ordens de grandeza mais rápido do que as cronologias mais rápidas da nanociência de hoje, em que um nanosegundo é um milionésimo de segundo. Assim, perguntar o que existia antes do Big Bang é equivalente a perguntar o que existia antes ou para além da era de Planck. Acontece que os físicos podem, na verdade, colocar questões acerca do reino trans-Planck. Sabemos que as leis matemáticas regem as 4 forças básicas: gravidade, eletromagnetismo e as forças nucleares forte e fracas. Esta é uma razão pela qual a fé na matemática parece totalmente justificada. Algumas constantes conhecidas explicam-nos porque assumem estas 4 forças os valores que têm no nosso universo. Por exemplo, ao calcular-se a gravidade em qualquer lugar, em Marte, numa estrela, a uma distância de anos-luz ou à escala microscópica dos átomos, por muito diferentes que sejam esses ambientes, a constante que se aplica à gravidade permanece a mesma. Confiar em constantes permite aos físicos na Terra viajar mentalmente até aos recantos mais distantes do espaço e do tempo. Será possível que as mesmas constantes existam de forma intemporal, estendendo-se para lá do nosso universo? A física atual não consegue dar-nos uma resposta segura, mas, se as constantes forem intemporais, pode visualizar-se uma continuidade entre a nossa realidade e dimensões ocultas. Mesmo sem se chegar a isso, compreende-se o fascínio exercido pelas constantes intemporais. Dão à realidade uma aparência de estabilidade no meio do caos que nos assusta. As constantes intemporais também consolidam a matemática como a linguagem capaz de sobreviver ao colapso das palavras. Se a palavra antes perder o sentido, o valor de π e a fórmula E igual a mc ao quadrado continuarão a ser válidos.
mas também estes podem tornar-se ilusões quando atravessamos o limiar da era de Planck. Uma coisa é certa: as constantes intemporais colocam a questão da sua origem, deixando-nos sem respostas às questões das origens que estamos a tentar resolver. Levando as nossas investigações até tão próximo quanto possível do início de tudo, somos tentados a identificar o estado pré-criação como o vácuo quântico. Na física clássica, o vácuo é realmente vazio. Ironicamente, esse tipo de nada puro concorda com as histórias da criação religiosa. E a Terra era sem forma e vazia, e as trevas cobriam o abismo. Gênesis 1.2. Mas a teoria quântica e as suas derivadas afirmam que o vácuo não é de todo vazio. Está cheio de coisas quânticas. Na verdade, o vácuo quântico está o mais cheio possível, contendo vastas quantidades de energia que não se manifestam no universo observável. Logo, não há qualquer problema em que o universo tenha origem no vácuo quântico, pelo menos em termos de haver energias potenciais suficientes disponíveis. Também não há dúvida de que o seguimento do universo até à sua fase primordial tem de incluir a física do vácuo quântico. Ainda assim, a era Planck constitui um véu impenetrável que nos tapa a vista do verdadeiro início. Um truque inteligente será renunciar ao início, o que se tornou uma tendência popular, por estranho que pareça. Será o Big Bang necessário? Teoricamente, há outras possibilidades para além do Big Bang. Isto poderá parecer estranho, se o Big Bang for real, mas lembremos-nos de que a explosão que deu início ao universo não foi uma explosão de dinamite. Não existia matéria ou energia do tipo que, hoje, está presente na criação. As encenações que vemos nos programas televisivos de ciência, que se assemelham a uma estrela a explodir rodeada pela escuridão do espaço, são totalmente enganadoras, já que, no início de tudo, não existia qualquer espaço. Teríamos a vida facilitada se o universo tivesse nascido de outra forma. Em 1948, foi proposto por Hermann Bondi, Thomas Gold e Fred Hoyle um modelo designado o universo estacionário, precisamente para evitar a questão da origem e do que existia antes do início. No modelo do estado estacionário, o universo também se expande infinitamente, tal qual no Big Bang, mas com característica adicional de ter sempre o mesmo aspecto. Obedece ao princípio cosmológico perfeito, que significa que o universo tem o mesmo aspecto em toda a parte e em todos os momentos. Por outras palavras, para onde quer que se olhe e por muito que se recue no tempo, o universo será sempre o mesmo. Isso implica que a criação da matéria tem lugar continuamente no espaço-tempo, mesmo enquanto este se expande. De acordo com a teoria do Big Bang, a criação ocorreu uma vez. Foi preciso que o nada se transformasse em tudo. Então, qual é o modelo verdadeiro? Observações de fontes de luz distantes dos primeiros estádios do universo apoiam um modelo evolucionista, o que desacreditaria o estado estacionário original. Em 1993, Hoyle, Geoffrey Burbidge e Jean Narlikar propuseram uma versão atualizada dessa teoria, a que chamaram estado quase estacionário, segundo o qual houve ocorrências repetidas de mini-bangs no universo. Outra alternativa, conhecida como inflação caótica, é bastante semelhante ao estado estacionário, mas em escalas muitíssimo maiores. O termo inflação caótica foi, mais tarde, substituído por inflação interna, o que dá uma ideia da sua premissa básica. A inflação interna alega que determinados pontos quentes no campo quântico acumulam energia suficiente para estalarem, saltando para o campo da existência, e que esta explosão inicial cria energia suficiente para que todo o universo possa nascer num único instante. Existem várias razões para a inflação interna estar muito em voga, mas a principal é a de que uma gênese
única pode ser transformada num comportamento permanente do vácuo quântico. Na essência, se o vácuo pode borbulhar com coisas muito pequenas e partículas subatômicas, por que não conferir-lhe a capacidade de borbulhar com coisas muito grandes? Universos. Todas as teorias de inflação aceitam o Big Bang, embora se deparem com o problema dos inícios e fins. Por definição, a eternidade não tem início nem fim. Segundo o princípio da inflação eterna, o espaço-tempo sempre borbulhou em vários locais com enormes acontecimentos de inflação, como um banho de espuma cósmico. Esses acontecimentos ocorrem à velocidade da luz e continuam eternamente. Alguns físicos brilhantes ficaram fascinados com a inflação eterna, e é pouco provável que alguém tão enferrujado e desatualizado como um filósofo possa vir estragar as coisas. Mas a filosofia preocupa-se com as palavras como existência e eternidade, que são dois termos bastante traiçoeiros. Deslizar para o multiverso. A inflação eterna combinou-se com outro conceito atualmente na moda, o multiverso. Neste modelo, o nosso universo não é único, mas apenas um de muitos universos. Bolhas no banho de espuma, cujo número poderá ser quase infinito. Analisaremos isto em pormenor mais à frente. Por o Big Bang ser tão largamente aceite, a possibilidade de inflação eterna tem alguma vantagem sobre as teorias do estado estacionário. Uma vez aberta a porta, pode haver tantas tentativas de criar um universo adequado à vida humana quantas se desejar. No casino cósmico, a natureza efervesce com o universo e as probabilidades indicam que acabará por criar o certo, o nosso universo. Afinal, os dados podem lançar-se vezes infinitas. O casino cósmico permite até alterações infinitas às regras que regem o funcionamento dos cosmos, às regras da natureza. A gravidade, a velocidade da luz, o próprio quantum podem ser baralhados à vontade, assim o diz a teoria. Mas imagine que está num carro com um amigo como copiloto. Está num país desconhecido. Por isso pergunta-lhe para que lado virar no próximo cruzamento. Ele responde: há caminhos infinitos para onde virar no próximo cruzamento, mas não te preocupes, porque levam a uma infinidade de outros cruzamentos, onde também podemos virar para uma infinidade de caminhos. Acabaremos por chegar a Kansas City. A física fala assim quando lida com o multiverso, a inflação eterna e o casino cósmico. A parte mais absurda, além de não haver dados ou experiências que demonstram que um multiverso teórico corresponde à realidade, é que essas teorias abanam o mapa das escolhas infinitas por baixo dos nossos narizes, declarando ser o melhor mapa jamais desenhado. A visão padrão entre os cosmologistas é de que alguma combinação dos diferentes modelos, talvez incluindo o estado quase estacionário, poderá ainda ser viável, mas, por muitos universos que se concebam, a teoria continua a colocar a questão do que existia antes do início do processo criativo. Antes continua a ser uma palavra inútil, embora afirmar que tudo é, foi e será sempre igual pareça intuitivamente um hat-trick. Existem outras formas de evitar a questão do início. Antes do modelo do Big Bang com a inflação cósmica ser estabelecido, muitos cosmologistas preferiam ciclos de expansão e de contração que conduziam do princípio ao fim, e novamente ao princípio. Nas tradições espirituais orientais, os universos cíclicos eram aceitos como um conceito geral baseado nos ciclos de vida das criaturas que nasciam, morriam e se renovavam. As analogias não equivalem a provas científicas, mas temos de nos lembrar de que, no universo humano, os processos que regem a vida como a conhecemos têm de ser ligados à mecânica da criação a uma escala cósmica. Uma variante do universo cíclico excluiria um Big Bang a explodir do nada. Embora ainda incluísse o presente universo descrito pela relatividade geral, mais especificamente
Roger Penrose propôs uma série de universos retrocedendo através de um tempo infinito. O estado atual teria emergido de um universo prévio através da reciclagem de tudo o que nele existia e, mais importante ainda, o mesmo se aplicaria às leis físicas atuais e às constantes físicas da natureza. Um Big Bang levaria ao outro num ciclo infinito pelo que o estado pré-criação não seria mais do que o final do universo precedente. A sequência de criações retiriam determinado tipo de memória de um ciclo para o outro. Na intrigante concepção de Penrose, a entropia ou desordem do universo desempenha um papel fundamental. Existe uma lei na física, a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual a desordem em todo o universo aumenta com o tempo. Parecem palavras abstratas, mas foi esta lei que ditou como um universo recém-nascido, superaquecido, arrefeceu. É ela que determina como morrem as estrelas e porque se desfaz em fumo um tronco colocado na lareira, deixando atrás de si apenas cinzas. Tanto em grande como em pequena escala, a entropia aumenta. Há ilhas de entropia negativa no universo, onde a energia pode ser usada para criar mais ordem, como nos ecossistemas vivos, em vez de enfraquecer ou se dissipar. Todos nós somos ilhas de ordem. Enquanto continuarmos a consumir alimentos, ar e água, o nosso corpo é uma dessas ilhas, transformando energia em bruto em processos organizados que envolvem bilhões de células, renovando-as e regenerando-as. Há milhares de milhões de anos, quando a fotossíntese começou, a Terra tornou-se uma ilha de entropia negativa, pelo menos à superfície. As plantas convertem a luz do Sol em processos organizados, tal como o nosso corpo faz. Consumir a energia em vez de a desperdiçar é essencial. A desordem faz com que a energia se dissipe em calor, como o calor produzido por uma fogueira. Para combater esta entropia, os seres vivos consomem a energia suplementar necessária para contrabalançar a perda. Uma árvore caída na floresta perdeu a capacidade de retirar a energia do sol e, por isso, a desintegração e a decomposição começam a fazer o seu trabalho. Penrose não contestou a segunda lei da termodinâmica. Reconheceu que todo o cosmos está a tornar-se mais frio, mais estendido e mais desordenado. A sua objeção dirigiu-se especificamente às teorias da inflação do cosmos. Se a desordem aumenta com o passar do tempo, fez ele notar, o inverso também deve ser verdade. Se recuarmos no tempo, qualquer sistema se revelará mais ordeiro nos primeiros tempos. Por exemplo, se invertêssemos o tempo, o fumo e as cinzas produzidas por uma fogueira recuperariam a forma de um pedaço de madeira. E uma árvore apodrecida voltaria a estar viva e a crescer. Logo, o universo inicial deveria ser o estado mais ordeiro de todos. Mas não era. A era de Planck foi um tempo de puro caos. Então, de onde veio a especialidade, um termo de Penrose, do universo que possibilitou o desenvolvimento da vida na Terra? Nada no universo inicial, desde o seu primeiro instante de caos total, parece preparar o caminho para a evolução das galáxias no sentido de que a vida neste planeta seja, de antemão, favorecida. A um leigo, a objeção de Penrose às teorias da inflação parecerá inteiramente convincente, embora existam considerações técnicas levantadas por cosmologistas céticos. E ele faz uma segunda observação, esta mais subtil. Digamos que aceitamos que a vida na Terra é tão única como mais subtil. Digamos que aceitamos que a vida da Terra é tão única que o universo inicial teve de lhe preparar o caminho com condições especiais. Aceitemos até que houve condições especiais que emergiram quando o cosmos estava superaquecido e era infinitissimamente pequeno. E quanto ao resto vasto do universo, a vida evoluiu no nosso planeta independentemente do que se passava em milhares de milhões de outras galáxias. Não precisávamos delas. Então,
como todo o universo preparasse para auxiliar a nossa evolução, se isso for de fato verdade, enquanto todos os restantes lugares parecem não ter nada de especial. É muito mais provável, declara Penrose, que as condições para a vida na Terra se tenham tornado especiais mais tarde. Talvez tenha sido apenas um acaso aleatório. A resposta que a ciência deve escolher é a menos improvável. Recentemente, os astrónomos rebateram em certa medida a objeção de Penrose com a descoberta de milhares de estrelas com sistemas planetários. Algumas dessas estrelas são suficientemente parecidas com o Sol para poderem gerar vida noutros planetas, semelhante à vida que existe neste. A notícia de que, provavelmente, não estaremos sozinhos no universo foi recebida com grande entusiasmo. Todavia, a boa disposição decai um pouco quando se faz notar que isso provavelmente não explica como evoluiu a vida a partir de produtos químicos inertes. As probabilidades podem ser tão reduzidas de milhões e milhões para um, que nem mesmo a existência de vários sóis em galáxias distantes basta para se encontrar a chave mágica da vida. Esta objeção não pode ser refutada. Por outro lado, também não pode ser aprovada. Mas, assim que se começa a falar de hipóteses e probabilidades, esta está a presumir-se que a vida evolui aleatoriamente e a especialidade sofre um duro golpe. Uma teoria da informação engenhosa. Ou talvez não. Quando uma teoria foi tão bem sucedida como a do Big Bang na explicação de como o universo evoluiu, não é fácil colocar-lhe objeções. Podemos, simplesmente, estar a apontar falhas que podem ser emendadas. Seria, certamente, necessário um golpe letal para fazer desmoronar toda a estrutura construída com tanto cuidado desde os anos 70. Mas o argumento de Penrose acerca da segunda lei da termodinâmica é tão básico que poderá fazer cair todo o castelo de cartas. O problema da inflação cósmica é que não emergiu por si só como uma evolução natural das teorias científicas, tendo sido, em vez disso, construída para explicar alguns mistérios intrigantes da cosmologia mais antiga do Big Bang. A inflação é bem sustentada por medições sensíveis. O seu principal mérito é salvar o universo inicial do caos aparente, mas precisamos de uma fonte de ordem mais sofisticada do que uma máquina de bingo a atirar números ao acaso. O prestigiado cosmologista americano Lee Smolin propôs algumas ideias curiosas acerca de geometria da era de Planck que poderiam salvá-la do puro caos. Talvez alguma coisa imaterial tivesse sido a fonte da ordem, mesmo que, nessa época, não existisse nada mais do que o caos a nível físico. Penrose e Smolin indicaram a informação como ingrediente-chave. Esta linha de raciocínio parece interessante, porque outros físicos teorizaram, já que, quando toda a matéria e energia é sugada para dentro de um buraco negro e aniquilada, a informação consegue sobreviver. Prová-lo é extremamente difícil ou até impossível, visto que o interior de um buraco negro é impenetrável, mas é uma forma curiosa de evitar a morte pelo calor da entropia. E se a informação não for afetada, nem mesmo nas condições físicas mais extremas? Ou uns e os zeros não podem morrer congelados nem ser reduzidos a cinzas num fogo. Talvez o estado pré-criação fosse rico em informação imune à segunda lei aplicável ao momento do Big Bang. Por analogia, a informação que trazemos na mente pode sobreviver a todos os tipos de ameaças físicas. Uma dessas informações é o nosso nome. A partir do momento em que sabemos o nosso nome, não importa que viajemos para os trópicos fumegantes ou para o Polo Sul, pois o calor e o frio não fazem o nosso nome congelar nem ferver. O nosso nome também não é afetado se descermos ao fundo de Dead Valley ou subirmos ao Monte Everest. Em geral, só a morte ou traumatismos cerebrais extremos podem privar-nos desta informação tão íntima. O mesmo se aplica a outras coisas muito mais complexas, pois a capacidade de armazenamento do cérebro humano é vasta e, em alguns casos raros,
algumas pessoas acordam de comas profundos que duraram anos, recuperaram a memória e retomaram as suas vidas. A sobrevivência da informação nos seres humanos faz com que um universo cíclico pareça uma possibilidade real. Se um universo anterior tiver dado origem ao nosso, talvez as constantes e as leis da natureza possam ter passado de um para o outro sobre a forma de informação, especialmente matemática, essencial, embora esta forma de pensar evite chamar a matemática uma propriedade física. No modelo de Smolin, a passagem do testemunho cósmico ocorre quando novos éons emergem das singularidades dos buracos negros. Um éon é uma unidade cósmica de tempo. Uma singularidade é a partícula minúscula deixada para trás quando tudo foi sugado por um buraco negro. Teoricamente, essa partícula é singular porque ainda não libertou as coisas que criam diferenças: o espaço, o tempo, a matéria e a energia. Não há provas sólidas de que as singularidades existam mesmo, embora sejam matematicamente plausíveis. A ideia é de que o universo acabará por colapsar, tornando-se um único ponto, uma singularidade, no qual se dissipam a matéria, a energia, as forças da natureza e o espaço-tempo, que voltarão a emergir numa nova singularidade. Por outras palavras, o Big Bang foi precedido pelo grande esmagamento. Não sabemos o suficiente sobre buracos negros para dizermos como poderá a informação sobreviver-lhes quando nada mais o faz e a singularidade continua a não ser mais do que um conceito teórico. Nestas condições, dizer que a informação não foi destruída no caldeirão cósmico inicial parece mais um hat-trick. Seja como for, o que quer que se passe dentro de um buraco negro é tão inatingível como a era de Planck no início do universo. A mesma parede impenetrável tapa-nos a vista.